Para analisar os temas do dia são meus convidados Mónica Silvares e Raul Vaz. Muito obrigado a ambos por estarem nesta edição das 12. Mónica, começando por ti, por esta redução da sobretaxa de IRS de 4% para 3,5%. É uma medida importante, mas que, se olharmos para os efeitos práticos, acaba por não ser muito significativa na melhoria, digamos assim, do orçamento das famílias. Eu creio que é uma medida, de facto, com um efeito muito marginal. Creio que será talvez mais um sinal político do que outra coisa, talvez um pouco até para apaziguar não só a população portuguesa, mas também o parceiro da coligação, o CDS, porque no que diz respeito ao rendimento das famílias a nível mensal, ele será beneficiado em muito pouco. Uma redução de 0,5 pontos percentuais no valor da sobretaxa pouco significa nos escalões mais baixos, nos mais baixos a partir dos quais já se paga imposto, a nível anual poder-se-á, em alguns casos, falar de um acréscimo entre 20 a 50 euros, o que de facto é muito pouco. Por outro lado, na compensação que é feita nos escalões mais elevados, a partir dos 250 mil euros, em que existe depois uma contribuição de solidariedade que é agravada para 5%, também aí o efeito também não é muito significativo, porque para uma pessoa, por exemplo, que pague 159 mil euros de imposto anual, pagar cerca de mais 16 ou 17 euros, de facto, não é significativo. Em termos de impacto para os cofres do Estado, segundo as indicações de que os deputados da maioria deram, estamos a falar de uma medida que ronda os 105 milhões por ano, o que implicará encontrar cortes de despesa adicional para compensar a medida, já que este agravamento nos escalões mais elevados não é muito significativo em termos de encaixe, já que equivale a cerca de 20 milhões. Raul, olhando para a tua área mais específica, em termos políticos, é uma medida que de alguma forma apazigua as relações algo tensas com a oposição e a Mónica falava, com o próprio CDS, agrada mais? O Ministro das Finanças já tinha mostrado que é teso, que é inflexível, que é um homem de convicções e que não tem receio dos resultados políticos. Ou seja, Vítor Gaspar, penso eu, que está neste governo com uma missão de endireitar as contas públicas e, portanto, é esse o seu objetivo. Tudo o resto é marginal. É evidente que terão existido negociações com o CDS que deram naquilo que a Mónica explicitou aqui, que é uma gota d'água no oceano. Isto serviu inclusive para o Partido Socialista e o seu líder durante o fim de semana explorarem politicamente a inflexibilidade do Ministro das Finanças. Portanto, eu acho que há clivagens na coligação governamental que não se resolvem desta maneira e eu julgo que não se resolvem de maneira alguma. Ou seja, este governo está desde o início muito indexado, o futuro deste governo está muito indexado aos resultados práticos que conseguir. Ou seja, aquilo que a União Europeia e particularmente a Alemanha conseguir dar a mão a este governo em função das convicções e do percurso financeiro que Vítor Gaspar traçou para esta legislatura. Portanto, há quem diga, o professor Freitas do Amaral disse este fim de semana numa entrevista que entre o 4º mês e o 8º mês do ano 2013, ou seja, do próximo ano vão haver eleições antecipadas. Não é que o professor Freitas do Amaral acerte muito, mas pode também acertar. Mas qualquer pessoa pode dizer isso, ou seja, isto são paliativos para, de certa forma, manter a coligação a funcionar, sendo certa que aquela declaração do dirigente do CDS, José Manuel Rodrigues, feita há algum tempo e que tanto chocou o interior da coligação, eu julgo que seja aquela que é mais verdadeira, ou seja, não há química, nunca houve química entre estas duas direções partidárias e entre dois projetos que de facto não são compagináveis, quer dizer, o CDS é o partido, ou quis ser, ou foi, ou em campanha eleitoral vendeu a ideia de ser o partido do contribuinte, ou seja, aquele que cuida do imposto do contribuinte, do trabalho, do salário do funcionário, e o PSD não foi por aí, ou seja, Vítor Gaspar chegou à conclusão que a única forma de resolver este grande problema na sociedade portuguesa é, de facto, ir buscar dinheiro onde ele existe. E onde ele existe é na classe média, ou seja, os ricos, claro que têm dinheiro, mas como a Mónica
Mónica disse, a partir de 250 mil euros, aquilo que se vai buscar de rendimento anual é marginal, e este 0,5 também que se vai oferecer às pessoas em termos de taxa também é marginal. Portanto, o que está em causa é até que ponto é que a Alemanha e a senhora Merkel, e depois das eleições alemãs, vai resolver este problema. Até lá, vamos viver com estes paliativos, a ver se esta coligação consegue, de facto, contrariar o professor Freitas do Amaral e chegar a 2014. Mónica, olhando e voltando a este valor que o Estado, que os cofres do Estado recebem a menos por ano, cerca de 105 milhões de euros, a verdade é que o Governo vai ter que os ir buscar a outro lado. Onde é que poderá ir buscar este montante? Bom, este montante, segundo as indicações dos próprios deputados da maioria, será conseguido em termos de cortes nos chamados gastos intermédios. Estamos a falar de despesas com consultorias, com despesas no funcionamento dos ministérios. Agora, é sempre aqui que se identifica como os possíveis cortes a fazer no Estado. Resta saber qual é que é a margem que ainda existe para se de facto poder cortar aqui e se é de facto aqui que se encontrará esse adicional de ganhos para conseguir compensar a medida. Eu só queria ainda acrescentar uma outra coisa em relação àquilo que estávamos a dizer da sobretaxa, que é bastante curioso recordar que esta sobretaxa de 3,5% foi exatamente aquilo que constava do relatório da quinta avaliação com a Troika. Ou seja, nós quase que podemos, numa espécie de teoria da conspiração, imaginar que o Governo colocou inicialmente a sobretaxa nos 4%, sabendo à partida que tinha margem para poder pôr nos 3,5%, porque o que vem claramente descrito no relatório de avaliação da Troika é de que a Comissão Europeia tinha dado o ok a uma sobretaxa de 3,5%. Ainda assim, porque isto em termos de calendário de apresentação das medidas, o Primeiro-Ministro apresentou a questão da TSU, deixaram cair e apresentaram depois a ideia da sobretaxa e depois a seguir foram conhecidos os resultados da quinta avaliação da Troika, onde a Troika dizia não, a sobretaxa não é 4, é 3,5 e depois o Ministro das Finanças insiste no Orçamento de Estado na apresentação dos 4%. Portanto, isto deixa-nos aqui alguma ideia de que de facto havia essa margem para poder reduzir a sobretaxa para os 3,5 e que eventualmente se calhar ele nem se deu grande coisa ao CDS porque se calhar inicialmente sempre foi assim, mas passa-se a mensagem política de facto que houve uma cedência. Raul, isto é estratégia política? Não sei, sinceramente tenho dúvidas. Sei que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não foi, por exemplo, à Cimeira de Cádiz, aparentemente para ficar aqui a segurar as suas tropas, porque há de facto um mal-estar no interior do CDS em relação àquilo que está a acontecer. Basta ver as declarações regulares de Bagão Félix, que é uma espécie de guru económico do grupo de Paulo Portas, e portanto é evidente que eu acho que isto é muito difícil. Quer dizer, nós estamos perante uma situação tremendamente difícil, onde cada vez se começa a acreditar menos nos economistas, aliás, chamava a atenção para os economistas, que eu julgo que é uma profissão em risco, e começa-se a olhar mais para os políticos do género de encontrar na política a solução para aquilo que a economia não só não consegue resolver, como permanentemente está a desacertar. Quando se diz é 6, nunca é 6, é 7, nunca é 7, é 8, nunca é 8. Portanto, o mundo está a viver muito isso. Eu julgo que falta muita filosofia, de facto, à política, que de facto é a mãe de todas as ciências, ou seja, quando não se encontra solução para nada, recorre-se à filosofia. E estamos um bocado nesse campo, mesmo nas relações entre o PSD e o CDS. Agora, em termos de matéria daquilo que se pode fazer, há também uma entrevista curiosa de uma pessoa com experiência, que é Eduardo Catroga, que aliás negociou parte desta embrulhada, em que disse: eu agora pediria à senhora Merkel um programa, como aquele programa que foi feito em relação à eGRDA. Eu acho que a Europa precisa, de facto, de um programa, chame-lhe-se Plano Marshall, chame-lhe o que quiser, que de facto olhe para estas economias e lhes consiga dar a mão. Essa é a minha expectativa, porque eu já não acredito nos economistas, sinceramente. Acho que foi sempre uma ciência não exata, também é preciso dizê-lo. Julgo que a política e os políticos progressivamente têm mais dificuldades em resolver os problemas.
e isso é evidente numa coligação governamental onde manda o Ministro das Finanças e o restante do Governo, com a cobertura, obviamente, política do chefe do Governo, e o restante do Governo é obrigado a obedecer. E, portanto, se não houver resultados, ou seja, se a senhora Merkel, além de vir cá passar férias, além de já ter nos concedido praticamente que o dinheiro da sexta tranche, não olhar para estas economias periféricas em dificuldade, e a economia portuguesa até não é, na minha opinião, não é aquela com maiores problemas a curto e médio prazo, mas é evidente que a Europa vai ter um problema político e social muito sério para resolver. E aí eu julgo que poderemos entrar numa nova fase onde a centralidade não seja... repare-se o que está a acontecer na França. A zona euro está praticamente em recessão, se é que não está no limiar de uma recessão. O crescimento na zona euro é já negativo no terceiro trimestre, em 0,6, salvo erro. Portanto, isto já entrou oficialmente em recessão técnica. Já entrou oficialmente em recessão técnica. Portanto, quer dizer, isto é um problema que não tem a ver com a coligação governamental que existe em Portugal ou com as eleições que, sinceramente, não acredito que vão existir e que o professor Freitas do Amaral vai errar mais uma vez, e ainda bem para os portugueses, no próximo ano. Portanto, terá que haver aqui uma atitude da Alemanha, sobretudo, que diga, de uma vez por todas, isto é preciso fazer isto, ou seja, o Banco Central Europeu tem que agir desta forma, a Alemanha tem que ter um relacionamento não só com a Europa, mas também com os outros continentes e sobretudo com a Ásia de outra forma, senão não há solução para este problema. Mónica, o Governo nesta altura tem aquilo que pode ser e que é visto por muitos como um trunfo importante, a redução da taxa de IRC para os 10%. A Troika, tudo indica, e segundo o Económico, está aberta para analisar durante esta sexta avaliação essa possibilidade a concretizar-se. Portugal fica com uma taxa de IRC mais baixa do que a da própria Irlanda, que é de 12,5%. Poderá ser positivo ao nível da atração de novas empresas para o país? Eu acho que é essa a intenção do Executivo quando propõe esta taxa de IRC só para novos investimentos, porque isso é uma coisa muito importante. As empresas não podem pensar que esta taxa de IRC será para toda a gente. Até mais, assim, é óbvio que ela se aplicará tanto a novos investimentos de empresas estrangeiras como de empresas nacionais, mas é preciso que as empresas nacionais façam um investimento noutro ramo de atividade. Vamos dar um exemplo, por exemplo, a Auto Europa. Se a Auto Europa resolver conseguir ganhar mais uma nova linha de montagem, essa linha de montagem, esse investimento não será abrangido por esta taxa de IRC de 10%, porque é dentro da mesma linha de atividade que a Auto Europa desenvolve. Se, por exemplo, a Auto Europa resolvesse começar a fabricar sapatos e fizesse uma fábrica para fabricar esses mesmos sapatos, esse investimento já beneficiaria. A grande vantagem neste regime é ele ser um regime automático, ou seja, não é um tipo de regime em que o investidor tem que negociar previamente com a AICEP e com o IAPMEI e com o Ministério das Finanças a concessão desses benefícios fiscais. Por exemplo, o que diz respeito a isenções de IMI e de IMT para a aquisição dos prédios ou da estrutura onde vai ser implantada a fábrica é também automática e não alvo de negociação. Agora, este mecanismo vigorará durante os 10 anos de vigência desse investimento, depois, além desses 10 anos, depois regressará a taxa normal de IRC de 25% que Portugal tem. No entanto, para muitas empresas, provavelmente o atual regime até é mais benéfico, porque esse regime contratual permite, em alguns casos, que as empresas paguem zero de IRC, porque entre o crédito fiscal que lhes é atribuído e a ligação que existe entre as despesas para fazer o investimento e o próprio investimento, em muitas vezes não há lugar a pagamento de imposto. Portanto, mesmo para quem faça novos investimentos, tem que ter muita atenção e fazer muito bem as suas contas para perceber se é mais vantajoso um regime ou outro. Agora, inquestionavelmente, do ponto de vista externo, de imagem externa, dizer lá fora que ter uma taxa de IRC de 10% para novos investimentos é uma coisa muito mais fácil de perceber e de explicar a um investidor do que estar-lhe com uma grande conversa sobre um crédito fiscal que pode oscilar entre 20% e 10%, ou seja, é muito mais complexo e, claro, há sempre e os 10% não é inocente, este benchmark de poder dizer que essa taxa de imposto é mais baixa do que a irlandesa. Agora, nós também sabemos que as pessoas ou os investidores não escolhem um país único e exclusivamente por questões fiscais. Existe toda a questão da matéria
laboral e a lentidão da justiça, que são normalmente os principais entraves que os investidores apontam a Portugal. Estas afinações que estão a ser feitas com a Troika, que à partida vê com bons olhos a medida, apesar do memorando inicialmente não ter qualquer tipo de medidas do ponto de vista de incentivo fiscal, e é por isso que o Raul dizia bem que alguns ajustamentos, e eu acho que Eduardo Catroga também era muito nisso que estava a pensar quando falava na entrevista, da necessidade de ajustar o memorando e de termos políticas de apoio ao crescimento e que incentivem o crescimento, é um pouco isto, é introduzir esta ideia de incentivos fiscais para dar, não ser só austeridade e também serem medidas de apoio ao crescimento. E, portanto, dizia eu que estas medidas têm que ser calibradas de forma a garantir que estão de acordo com o direito comunitário, nomeadamente que não são consideradas ajudas de Estado e que não são más em termos de concorrência, precisamente por ter um tratamento discriminatório em relação às empresas que já estão instaladas e às novas empresas. Raul, uma última questão. Já aqui falaste na questão dos economistas, as previsões falhadas. Não te parece que o Governo, a nível, e isto sou eu que estou a dizer, a nível internacional, até tem feito uma boa comunicação, mas a nível nacional, a nível interno, não deveria investir mais nesse ponto, dizendo, por exemplo, e já aqui tocaste nesse aspecto, que não é só em Portugal que se falham as metas, as grandes economias europeias também estão a falhar estas metas? Claramente, eu acho que um dos grandes problemas deste governo tem, e foi inicial, porque deixaram-se cair numa armadilha. O anterior governo, liderado pelo engenheiro Sócrates, negociou este memorando em 3 anos, à taxa que negociou, e partiu de um déficit real na ordem entre os 10% e os 12%. Portanto, há uma impossibilidade. Quer dizer, quando eu digo que os economistas estão em risco de perder o emprego, é por culpa própria, porque partem de uma base de trabalho que não é real. Esse é o problema do memorando de ajustamento em Portugal. Ele não é real. Por isso é que Catroga diz, se fosse agora, eu negociaria 5 ou 6 anos para ajustar a economia portuguesa. O governo português, primeiro, partiu daquele princípio de que eu não vou dizer mal, não me vou desculpar com o passado. E não desculpar com o passado é não dizer mal, ou bem, daquilo que se herdou. Portanto, foi um erro político fatal. E a partir daí nunca mais foi capaz de acompanhar o processo e de articular as políticas, porque o que é que se assiste agora? Assiste-se a um ressurgimento do ministro que estava politicamente esquecido, a Mónica diz morto e muito bem, que é o Ministro da Economia, que parece a estrela cadente deste novo governo. Descobriu a reindustrialização do país, quer pôr a taxa para os novos investimentos abaixo da taxa que se pratica na Irlanda. Há um pormenor, é que a Irlanda, no seu memorando, no seu processo de ajustamento, nunca permitiu que o IRC subisse, que se mantivesse no 12,5%, que existia já para... Ou seja, há uma constância aqui de política económica e fiscal. Isso é fundamental para quem quer investir. Repare-se na desarticulação dos discursos entre os próprios ministérios. O ministro agora, estrela do país, e é justo dizê-lo, é o ministro da Administração Interna, porque conseguiu controlar a polícia, e é justo dizê-lo, sublinho, mas conseguiu controlar a polícia na greve geral da semana passada. A articulação entre aquilo que é, de facto, o sistema de justiça, o discurso político, as privatizações, já ninguém sabe quem é que trata das privatizações. A semana passada andou para aí o senhor Efarmovitch, julgo que é assim que se chama o senhor, nos corredores do Ritz, a negociar com A, B e C. Toda a gente podia falar com ele e perguntava-lhe, então o que é que o senhor está aqui a fazer? Aliás, o professor Marcelo disse que esteve com ele e disse, o senhor vem cá, mas agora a TAP, o futuro da sua companhia depende do senhor comprar a TAP. E, portanto, nós vamos ter que puxar pela TAP. Isto é dito por uma pessoa com responsabilidades públicas, mas não tem nada a ver com o governo, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Quer dizer, isto é sério demais para não haver uma articulação entre os vários responsáveis governamentais e explicarem aos portugueses, explicarem aos mercados, explicarem à Europa, se tu quiseres, que de facto nós temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo e as pessoas têm que ter consciência de que isto é muito difícil, até porque é evidente que a meta dos 5% já não vai ser atingida. Eu acho que o Governo já admitiu... Eu pessoalmente não atribuo muita importância a isso. Aliás, acho que o Ministro das Finanças, à sua maneira, já o admitiu. Já o admitiu no Parlamento, à sua maneira. Agora, o problema não é esse. O problema é a articulação da mensagem política
com consistência e com realismo, de uma forma a dizer, nós de facto não é possível ajustar a economia portuguesa até 2014, nós precisamos de um ajustamento do memorando, eles não querem dizer mais tempo, não querem dizer mais dinheiro, encontrem outra semântica. Agora, isto é preciso dizer aos portugueses, é preciso dizer aos mercados, é preciso dizer aos observadores internacionais. Isto não está a ser feito por uma simples razão. É que, de facto, entre os dois partidos do governo, não há, de facto, química, e esse mal tem-se transmitido aos próprios governantes, aos próprios ministros. Entre eles já não há química. Isso é um problema que o Primeiro-Ministro vai ter que resolver, na minha opinião, no curto e médio prazo. Raul Vaz, Mónica Silvares, muito obrigado pela vossa análise nesta edição das 12. Daqui a pouco olhamos para o dia nos mercados.